Imagine seu corpo, agora pense, o que você mudaria nele? Qual alteração você faria? Pensando mais além, se você pudesse ter um corpo montado do zero, você aceitaria? No vídeo hoje falaremos sobre modificação genética, que é um dos assuntos mais polêmicos da humanidade, algo de extrema utilidade para a evolução humana, mas por outro lado uma das coisas mais cruéis e perigosas já feito pelo ser humano. Mas antes de entendermos melhor a modificação genética, desça aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like nesse vídeo e não esqueça de conferir os demais vídeos do nosso canal. A modificação genética é um assunto muito delicado de se falar, pois divide inúmeras opiniões devido às suas características boas e ruins. De modo geral, ela carrega uma alta taxa de sucesso em seus projetos, entretendo os maiores medos que esse processo carrega e relacionado ao futuro e seus efeitos colaterais. Para entendermos melhor esse processo, vamos compreender o que é esse processo de modificação. A modificação genética é um processo no qual o material genético de um organismo é alterado artificialmente, inserindo, removendo ou editando genes. Essa tecnologia, conhecida como engenharia genética, permite mudanças precisas no DNA com o objetivo de conferir novas características ou eliminar traços indesejáveis. Ou seja, o processo de modificação é uma mudança em um indivíduo ou genes que está com defeito ou carrega uma alta necessidade de mudança. Esse processo é algo que só observando o indivíduo ou genes pode-se dizer se merece ou não essa modificação. Existem várias técnicas de modificação genética, sendo a mais famosa a CRISPR-Cas9, que funciona como uma tesoura molecular para cortar e substituir segmentos específicos do DNA. Outras técnicas incluem a transgenia, onde genes de um organismo são inseridos em outro para conferir novas funções, e a mutagênese dirigida, que promove mudanças em genes específicos para modificar seu funcionamento. As modificações genéticas têm uma ampla gama de aplicações. Na agricultura, plantas geneticamente modificadas, ou OGMs, são desenvolvidas para resistir a pragas, aumentar a produção ou melhorar o valor nutricional. Na medicina, a edição genética tem potencial para tratar doenças hereditárias, como a anemia falciforme. Ao corrigir genes defeituosos, também está sendo estudada para combater o câncer e infecções virais. As modificações em alimentos, também conhecidas como engenharia genética ou transgênia, são técnicas biotecnológicas que alteram o material genético de plantas para conferir características desejáveis. No caso de alimentos que sofrem com doenças, essas modificações visam aumentar a resistência a patógenos, como fungos, vírus e bactérias, que podem comprometer a produtividade e a qualidade das culturas. A principal vantagem das modificações genéticas é a possibilidade de introduzir genes de resistência diretamente no DNA da planta, tornando-a menos suscetível a doenças. Isso é feito, por exemplo, incorporando genes de outras espécies que já possuem mecanismos naturais de defesa. Assim, a planta geneticamente modificada pode crescer de forma mais saudável em ambientes onde doenças agrícolas são prevalentes, reduzindo a necessidade de pesticidas e outros produtos e agrotóxicos químicos que normalmente seriam usados para controlar essas infecções. Um exemplo bem sucedido é o uso de genes do Bacillus thuringiensis, BT, uma bactéria que produz uma toxina natural contra insetos. Esse gene foi inserido no DNA de plantas como o milho e o algodão, tornando-as resistentes a pragas. De maneira semelhante, pesquisadores trabalham no desenvolvimento de culturas resistentes a vírus e fungos, como o feijão resistente ao mosaico dourado e as bananas modificadas para resistir à murcha bacteriana. Contudo, as modificações genéticas geram debates, principalmente em relação à segurança alimentar e ao impacto ambiental. Há preocupações sobre possíveis efeitos não intencionais no ecossistema, como o desenvolvimento de pragas mais resistentes ou a diminuição da biodiversidade. Além disso, questiona-se se os alimentos geneticamente modificados são seguros para o consumo humano a longo prazo, apesar de estudos indicarem que até o momento os OGMs aprovados são seguros. Em resumo, a modificação genética em alimentos afetados por doenças oferece uma solução promissora para melhorar a resistência a patógenos e aumentar a produtividade agrícola. No entanto, é necessário continuar monitorando e avaliando os impactos dessas tecnologias para garantir que sejam seguras e benéficas, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente. As pessoas e organizações que se posicionam contra modificações genéticas em alimentos baseiam suas críticas em uma série de preocupações, tanto em relação à saúde humana quanto ao impacto ambiental e social. Essas entidades, muitas vezes compostas por cientistas, ativistas ambientais, agricultores tradicionais e ONGs, argumentam que a engenharia genética em alimentos pode trazer riscos imprevisíveis.
Riscos à saúde humana. Um dos principais pontos levantados pelos opositores é a incerteza sobre os efeitos de longo prazo dos alimentos geneticamente modificados na saúde humana. Eles acreditam que a manipulação genética pode introduzir novos alérgenos ou toxinas nos alimentos, que podem desencadear reações adversas em certos indivíduos. Além disso, há o temor de que o consumo contínuo de OGMs possa gerar resistências inesperadas a antibióticos ou outras consequências ainda desconhecidas. Impacto ambiental. Outro ponto frequentemente citado é o potencial impacto negativo no meio ambiente. Muitos críticos argumentam que as culturas geneticamente modificadas podem ameaçar a biodiversidade ao promover o uso intensivo de herbicidas e pesticidas, já que muitas dessas plantas são projetadas para serem resistentes a esses produtos químicos. Isso pode resultar na disseminação de superervas daninhas resistentes, além de afetar negativamente insetos polinizadores, como as abelhas. Consequências socioeconômicas. Há também uma preocupação significativa com as implicações econômicas e sociais do uso desses alimentos. Organizações que defendem a agricultura sustentável e a agricultura familiar afirmam que as sementes geneticamente modificadas muitas vezes estão sob o controle de grandes corporações, o que pode aumentar a dependência dos agricultores de poucas empresas para obter sementes. Essa monopolização, segundo eles, pode comprometer a soberania alimentar de muitos países e comunidades. Os críticos das modificações genéticas em alimentos frequentemente apelam ao princípio da precaução, que sugere que novas tecnologias devem ser amplamente estudadas e consideradas seguras antes de sua introdução no mercado. Eles argumentam que, no caso dos OGMs, as pesquisas existentes são insuficientes para garantir sua segurança a longo prazo e que interesses econômicos muitas vezes prevalecem sobre o bem-estar público. Entre as organizações mais conhecidas que se opõem ao uso de alimentos modificados, destacam-se o Greenpeace, a Via Campesina e a Slow Food, além de diversas outras ONGs e movimentos de consumidores ao redor do mundo. Esses grupos, além de advogar por uma agricultura sem transgênicos, promovem uma produção agrícola que respeite o meio ambiente, a biodiversidade e os direitos dos pequenos agricultores. As modificações genéticas em animais, especialmente em mosquitos, têm ganhado destaque nos últimos anos como uma ferramenta poderosa no combate a doenças transmitidas por esses insetos, visando reduzir sua capacidade de transmitir patógenos ou controlar a sua população. As modificações genéticas em mosquitos estão na vanguarda das pesquisas voltadas para o controle de vetores de doenças. Essas técnicas têm como objetivo combater problemas de saúde pública, como a disseminação de doenças infecciosas, preservando a saúde humana em áreas tropicais e subtropicais onde esses insetos prosperam. As técnicas de modificação genética utilizadas em mosquitos são: autolimitação da população mosquitos estéreis. Uma das abordagens mais comuns é a criação de mosquitos que produzem uma prole que não chega à fase adulta. A empresa britânica Oxitec, por exemplo, desenvolveu um tipo de Aedes aegypti que carrega um gene que faz com que suas larvas morram antes de se tornarem mosquitos adultos. Esses mosquitos geneticamente modificados são liberados no ambiente para acasalar com os mosquitos selvagens. Com o tempo, a população total de mosquitos diminui drasticamente, pois as larvas não sobrevivem. Isso tem sido testado em áreas com altos índices de transmissão de dengue e outras doenças. Modificação para resistência a patógenos. Outra abordagem não visa reduzir o número de mosquitos, mas modificar geneticamente os insetos para que não possam transmitir doenças. Cientistas estão alterando os genes dos mosquitos para que eles não sejam capazes de hospedar patógenos como o vírus da dengue, zika ou o parasita da malária. Isso pode ser feito, por exemplo, inserindo genes que aumentam a resposta imune dos mosquitos aos patógenos, impedindo que o vírus ou parasita se desenvolva dentro deles. Esse método é promissor, pois ataca diretamente o ciclo de vida do patógeno, mesmo que o número de mosquitos não seja significativamente reduzido. Tecnologia de Gene Drive. Uma das inovações mais disruptivas na modificação genética de mosquitos é a tecnologia de Gene Drive, que garante que uma alteração genética específica seja herdada de maneira mais eficaz pelas gerações subsequentes, rompendo as regras normais de hereditariedade mendeliana. Normalmente, cada gene tem 50% de chance de ser transmitido à prole, mas com o Gene Drive essa probabilidade aumenta para quase 100%. Isso permite que genes que, por exemplo, eliminam a fertilidade ou a capacidade de transmitir patógenos se espalhem rapidamente pela população de mosquitos. Em teoria, essa técnica poderia erradicar populações inteiras de mosquitos transmissores de doenças. Os principais benefícios das técnicas de modificações genéticas em mosquitos são: redução das doenças transmitidas por vetores.
O principal benefício é a drástica redução na transmissão de doenças como malária, dengue, zika e chikungunya. Essas enfermidades afetam milhões de pessoas anualmente e são uma das principais causas de mortalidade em várias regiões. Método alternativo aos inseticidas, as técnicas genéticas podem ser uma solução a longo prazo e sustentável, especialmente porque o uso excessivo de inseticidas tem levado ao surgimento de mosquitos resistentes a produtos químicos. Além disso, métodos baseados em inseticidas podem prejudicar o meio ambiente e outras espécies não alvo. Precisão no alvo. A modificação genética oferece uma maneira altamente precisa de afetar apenas as espécies alvo de mosquitos, sem prejudicar outras espécies de insetos ou organismos do ecossistema. Mas esses métodos também carregam alguns riscos e medos, e eles são: impacto ecológico. A redução ou erradicação de uma população de mosquitos pode ter impactos ecológicos que ainda não são totalmente compreendidos. Mosquitos fazem parte da cadeia alimentar de muitas espécies, como pássaros e outros insetos predadores, e sua eliminação pode alterar esses ecossistemas de maneira imprevisível. Revolução adaptativa. Existe o risco de que os mosquitos ou os patógenos transmitidos por eles desenvolvam resistência às modificações genéticas, criando variantes mais difíceis de controlar. Patógenos, como o vírus da dengue ou o parasita da malária, poderiam, por exemplo, encontrar novos vetores de transmissão. Questões éticas. A modificação genética de espécies vivas, especialmente com tecnologias como o Gene Drive, levanta questões éticas significativas. Há debates sobre até que ponto é aceitável intervir de forma tão profunda no equilíbrio natural das espécies e se os benefícios para a saúde humana justificam os potenciais riscos ecológicos a longo prazo. Regulamentação e aceitação pública. A liberação de mosquitos geneticamente modificados em larga escala exige a aprovação de órgãos reguladores e a aceitação pública, especialmente em comunidades que serão diretamente afetadas. Garantir transparência nos testes, monitoramento e uso dessas tecnologias é essencial para construir confiança. As modificações genéticas em mosquitos representam uma fronteira promissora na luta contra doenças devastadoras. Enquanto os benefícios potenciais são significativos, especialmente em termos de salvar vidas humanas e reduzir o uso de inseticidas prejudiciais, é crucial que essas tecnologias sejam implementadas com cautela. A pesquisa contínua e o monitoramento rigoroso dos impactos ecológicos e sociais são essenciais para garantir que os riscos sejam gerenciados de forma responsável. Só que as modificações não param apenas nos mosquitos e alimentos. Agora entra uma questão que mexe com coisas além de um simples alimento. Estamos falando da modificação humana, um assunto altamente polêmico e assustador, onde um simples erro pode ser o fim da vida como conhecemos, não só por questões fantasiosas, mas por ter a possibilidade de criar o fim da humanidade. A manipulação genética em seres humanos é uma realidade que desperta medo e horror em muitos, pois as implicações dessa tecnologia podem levar a consequências inimagináveis e devastadoras. Ao abrir as portas para a engenharia genética em humanos, estamos nos aventurando em um território sombrio, onde as fronteiras entre o que é natural e o que é fabricado começam a desaparecer, com riscos aterradores para a própria existência da humanidade. Criação de seres desumanos. A ideia de modificar geneticamente seres humanos evoca visões perturbadoras de um futuro onde super-humanos são criados em laboratórios, com habilidades aprimoradas e características predeterminadas. Mas quem controlaria esse poder? E a que custo? A capacidade de escolher as características de um ser humano poderia resultar em uma sociedade dividida, onde aqueles que podem pagar por essas modificações se tornam uma elite geneticamente superior, enquanto o resto da humanidade se torna obsoleto. O sonho da perfeição pode facilmente se transformar em um pesadelo de segregação genética e desumanização. Imagine você modifica um ser humano para criar um super-herói e cria um super-vilão. A criação de um ser melhor que um ser humano pode fazer a humanidade parecer algo sem valor, ou algo que não merece existir. E não estamos falando algo tão fora da casinha assim. Um dos conceitos da Segunda Guerra Mundial era que alguns seres humanos eram melhores que outros. Ou seja, o que está debatendo aqui não é simplesmente algo de pura ficção. Aberrações genéticas e erros catastróficos. Os riscos de manipulações genéticas mal sucedidas são assustadores. Mesmo com avanços científicos, a possibilidade de erros é real. Imagine crianças nascendo com mutações grotescas, deformações físicas ou problemas de saúde incuráveis, causados por falhas no processo de edição genética. Esses erros genéticos poderiam trazer sofrimentos inimagináveis,
criando gerações de indivíduos que carregam em seus corpos os horrores de uma ciência desenfreada, condenados a vidas de dor e exclusão. Uma vida carregada de amargura e sofrimento, sem esse ser sequer ter a opção de opinar sobre sua própria criação, são esses pensamentos éticos que fazem a criação genética ser questionada em diversos fatos. Perda da identidade humana. Modificar os genes humanos não é apenas brincar com a biologia, é brincar com a essência do que nos torna humanos. A capacidade de projetar geneticamente a aparência, a inteligência e até a personalidade de um indivíduo pode levar à destruição da individualidade. Em um futuro onde todos são moldados para alcançar um padrão de perfeição, o que acontecerá com a diversidade que define a experiência humana? A humanidade, tal como a conhecemos, pode desaparecer, substituída por uma versão artificial e sem alma de nós mesmos. O controle nas mãos de poucos. O controle dessa tecnologia pode cair nas mãos de poucos poderosos. Corporações, governos ou indivíduos com recursos ilimitados poderiam manipular a genética humana para seus próprios fins sombrios, criando exércitos de pessoas geneticamente modificadas, controladas e moldadas para cumprir ordens sem questionar. Esse cenário de manipulação biológica em massa é a base de muitas distopias, mas com o avanço da engenharia genética, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Colapso da sociedade. O mundo que conhecemos pode entrar em colapso à medida que as linhas entre o natural e o artificial se dissolvem. As modificações genéticas em humanos podem levar à extinção da humanidade como espécie natural, substituída por algo monstruoso e imprevisível. A engenharia genética pode abrir a caixa de Pandora, liberando forças que não podemos controlar e que podem desencadear a destruição total de nossa sociedade, cultura e identidade humana. A manipulação genética em humanos é um jogo perigoso e, uma vez que cruzarmos essa linha, pode não haver como voltar. O futuro pode ser uma distopia aterradora, onde a humanidade se torna irreconhecível, dominada por criações científicas que não apenas desafiam a natureza, mas a destroem completamente. Outro ponto ético crítico é a potencial criação de uma sociedade geneticamente desigual. Se a modificação genética se tornar acessível apenas para aqueles que podem pagar, há o risco de aprofundar as desigualdades já existentes. A classe rica teria acesso a melhorias genéticas que poderiam incluir maior resistência a doenças, maior capacidade cognitiva ou até mesmo melhorias físicas, enquanto as classes mais pobres ficariam marginalizadas, perpetuando uma divisão biológica entre os seres humanos. Isso evoca memórias sombrias de movimentos eugenistas, onde certas características foram promovidas em detrimento de outras, levando à discriminação e segregação. A segurança da modificação genética também é uma preocupação ética central. A tecnologia ainda é nova, e os efeitos de longo prazo das modificações genéticas, especialmente em humanos, são em grande parte desconhecidos. Há um risco real de consequências imprevisíveis e irreversíveis que podem afetar não apenas o indivíduo modificado, mas também futuras gerações. A edição genética de embriões, por exemplo, pode alterar permanentemente o pool genético humano de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Outra questão ética envolve o consentimento. No caso de edição genética de embriões ou em crianças que ainda não nasceram, esses indivíduos não têm a capacidade de consentir às mudanças genéticas que afetarão suas vidas para sempre. Isso gera um dilema moral. É ético modificar alguém sem o seu consentimento, mesmo que a intenção seja prevenir doenças ou melhorar suas capacidades? A falta de voz dessas futuras gerações é um ponto sensível no debate sobre a modificação genética. Limites morais e religiosos. Muitas tradições filosóficas e religiosas questionam os limites éticos da modificação genética, argumentando que a vida humana não deve ser manipulada de maneira tão profunda. Para alguns, a modificação genética representa uma violação dos limites morais, dando ao ser humano um poder que deveria ser reservado à natureza ou a uma entidade divina. Essa perspectiva sugere que a intervenção genética em larga escala poderia resultar em uma desconexão com o valor intrínseco da vida e a humildade diante da complexidade da natureza. O debate ético sobre a modificação genética envolve uma série de questões que precisam ser consideradas com cuidado antes que a sociedade avance mais nessa área. Embora a tecnologia ofereça grandes benefícios, como a cura de doenças genéticas, ela também apresenta riscos éticos profundos, como a criação de desigualdades, a perda de autonomia e o impacto irreversível na humanidade e no meio ambiente.
O desafio é encontrar um equilíbrio entre a inovação científica e o respeito pelos princípios éticos fundamentais. Michael Sandel, um renomado filósofo político e professor da Universidade de Harvard, além de um dos principais pensadores que aborda as questões éticas e filosóficas relacionadas à modificação genética, oferece uma crítica profunda à engenharia genética, especialmente no que diz respeito à modificação de seres humanos. Sandel argumenta que a modificação genética de seres humanos, com o objetivo de criar melhorias nas capacidades físicas ou mentais, levanta questões morais e filosóficas que vão além da ciência e da tecnologia. Ele questiona a ideia de aperfeiçoamento humano, sugerindo que a busca pela perfeição através da modificação genética reflete uma visão problemática da natureza humana. Segundo Sandel, ao tentar controlar e moldar aspectos intrínsecos da vida, como a aparência, a inteligência ou a força física, perdemos a aceitação da dádiva da vida. Para ele, essa busca por perfeição interfere com o que ele chama de ética da dádiva, que envolve a aceitação das características naturais de uma pessoa. Ao mudar geneticamente os indivíduos, corremos o risco de transformar a paternidade em um processo de fabricação, em vez de uma relação baseada no amor incondicional e na aceitação. Sandel também critica o imperativo de aprimoramento, que é a ideia de que, se tivermos a capacidade de melhorar geneticamente os seres humanos, então temos a obrigação moral de fazê-lo. Ele acredita que essa visão ignora a importância do acaso e da vulnerabilidade, que são aspectos essenciais da experiência humana. Para ele, a busca por uma vida sem imperfeições, através da engenharia genética, pode corroer o sentido de gratidão e de humildade. Além disso, ele alerta para os perigos de uma sociedade em que o aprimoramento genético esteja disponível apenas para alguns. Isso poderia levar a um aprofundamento das desigualdades sociais, onde a elite genética teria vantagens injustas sobre os outros, exacerbando a divisão entre ricos e pobres. Questões de controle e liberdade. Outro ponto importante da crítica de Sandel é que a modificação genética pode ameaçar a noção de liberdade ao predeterminar características genéticas de uma pessoa antes de seu nascimento. Estamos, em certo sentido, projetando aquele indivíduo, interferindo em sua autonomia e liberdade de ser quem ele se tornaria naturalmente. Isso gera um dilema ético em torno da ideia de que cada pessoa deve ter a oportunidade de viver sua vida sem estar condicionada a escolhas feitas por outros, especialmente em relação a aspectos tão fundamentais quanto sua constituição genética. Michael Sandel é uma voz importante no debate sobre a modificação genética, oferecendo uma visão que coloca a dignidade humana e os valores éticos no centro da discussão. Ele desafia a visão de que a modificação genética é uma solução simples para os problemas da humanidade, argumentando que ela pode minar as bases da nossa moralidade e da nossa compreensão do que significa ser humano. Mas nem todos os pensadores pensam como Sandel. O filósofo e bioeticista, além de professor na Universidade de Oxford e diretor do Oxford Oehiro Center for Practical Ethics, Julian Savulescu é um dos defensores mais proeminentes da ideia de que a modificação genética pode ser usada para melhorar a vida humana de forma ética e responsável, promovendo o conceito de melhoria humana. Uma das teorias centrais de Savulescu é o princípio do benefício procriativo, que argumenta que os pais têm a obrigação moral de escolher os melhores traços possíveis para seus filhos, quando há essa possibilidade. No contexto da modificação genética, isso significa que, se for tecnicamente viável e seguro, os pais deveriam usar essa tecnologia para garantir que seus filhos tenham uma melhor chance de uma vida saudável, inteligente ou até mesmo moralmente melhor. Segundo ele, isso não apenas beneficia o indivíduo, mas também a sociedade como um todo. Savulescu acredita que a edição genética pode ser uma ferramenta poderosa para resolver problemas graves, como doenças hereditárias e distúrbios genéticos. Ele defende que, se pudermos prevenir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida através da edição de genes, temos uma responsabilidade moral de usar essa tecnologia. Ao invés de ver a modificação genética como uma intervenção perigosa ou antiética, ele a encara como uma extensão do que já fazemos com a medicina preventiva. Ele também defende a ideia de que a modificação genética pode ser usada para melhorar a cognição e até as capacidades morais dos seres humanos. Ele argumenta que, ao melhorar nossas capacidades cognitivas e morais, poderíamos tomar decisões mais sábias e éticas como indivíduos e como sociedade. Ele vê a tecnologia de edição genética não como um ato de brincar de Deus,
mas como uma oportunidade de tornar a humanidade mais saudável, mais inteligente e mais ética. Embora Savulescu apoie a modificação genética, ele também reconhece as preocupações éticas sobre desigualdade e acesso. Ele argumenta que a modificação genética deve ser regulada de maneira a garantir que os benefícios da tecnologia estejam disponíveis para todos e não apenas para as elites. Para ele, o uso responsável da modificação genética exige políticas públicas que garantam que a tecnologia seja usada de maneira justa e equitativa para evitar a criação de uma sociedade geneticamente dividida. Julian Savulescu é um dos principais defensores da modificação genética com base em argumentos éticos. Ele vê a tecnologia como uma ferramenta valiosa para melhorar a saúde humana e resolver problemas profundos, como doenças genéticas e deficiências cognitivas. Ao mesmo tempo, ele enfatiza a necessidade de uma regulamentação cuidadosa e o compromisso com a equidade para garantir que a modificação genética seja usada para o benefício de toda a sociedade.